Galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem por aí. Hoje eu vim fazer um vídeo, gente, curto, não vou ser muito longa no vídeo, de um assunto totalmente diferente dos que eu faço normalmente no canal, né, que é mais voltado para as coisas na área da beleza, no mundo feminino, né? Esse não deixa de ser também que é um assunto também de interesse, eu acho que de muitas pessoas, e que essa é uma coisa que aconteceu comigo por muito tempo, e eu acho interessante compartilhar com vocês isso. A respeito de quê? Bullying na escola. Bom, gente, vocês devem estar pensando assim, gente, essa mulher já tem essa idade, 30 anos, e vai falar sobre bullying na escola. Eu acho interessante compartilhar, porque como eu superei isso, porque tem muitos adolescentes aí que passam por isso, e não é uma situação fácil. Na realidade é muito difícil passar por isso, e só quem passa por isso é que pode entender o nível do que ocorre por dentro da gente, que sofre esse tipo de ataque, tá? As pessoas que fazem isso, na realidade, se a gente for fazer uma análise e for poder falar sobre esse tipo de pessoas, assim, não tem nem o que descrever. É uma série de coisas, e uma delas é a imaturidade, porque uma mentalidade para fazer isso com uma pessoa, uma não, né? Porque são várias pessoas que fazem isso geralmente quando uma pessoa sofre bullying. Não é só uma pessoa que faz o ataque, às vezes são algumas ou muitas pessoas. Então realmente não é fácil superar isso, passar por tudo isso. Então hoje eu vim falar um pouco sobre esse assunto, tá? Porque na realidade eu passei por isso. Foi numa fase que eu era muito jovem, então não foi fácil, mas também para mim não foi tão difícil. Vou explicar porquê e vou dar dicas de como enfrentar isso. Bom, eu fui mais ou menos por volta de 9, 10, 11 anos, não, uns 10, 11 anos, que eu passei essa fase mais crítica de bullying na escola. Eu tinha o costume de ir para a escola, eu sempre fui uma pessoa mais na minha, nunca fui muito de me enturmar, não. Mais tímida, enfim, era o meu jeito. E as meninas na escola me odiavam, a maioria, principalmente as do ginásio, as mais velhas, digamos assim. E algumas da minha sala também que estudavam comigo não iam com a minha cara. Então, assim, muitas me chamavam que eu era metida, mas assim, na realidade, gente, nunca teve nada muito disso não. Igual eu falei, era o meu jeito, eu era mais na minha, de poucos amigos, digamos assim. Eu não era do tipo que ficava no meio de turminha pra poder, tipo assim, fazia coisas pra mim que eu não gostava pra poder estar no meio da rodinha. Então, tipo assim, se eu não gostava de determinada coisa, eu não ficava ali, não participava daquilo, porque aquilo ali pra mim não fazia sentido, não estava de acordo com as coisas que eu acreditava ou as coisas que eu concordava, então eu não criticava, mas também não ficava participando daquilo. Eu acho que isso incomodava muito algumas pessoas. Então eu sofri muito bullying na escola, mas pesado. Nunca cheguei a sofrer agressão, bom, entre aspas. As meninas na escola me detestavam tanto que assim, elas praticamente me proibiam de ficar no recreio. Eu ficava e elas ficavam mexendo comigo, e o pessoal da escola fazia vista grossa, como até hoje a gente vê muitos casos aí de pessoas que sofrem bullying, o pessoal da escola sabe e ninguém faz nada. Então, assim, elas mexiam comigo e às vezes eu tinha que ficar até do outro lado da grade, do recreio, uma amiga minha que ficava comigo, porque elas ficavam mesmo me enchendo o saco e era insuportável. E sempre me ameaçavam de me bater, que iam me pegar, que ia fazer isso, que ia fazer aquilo. E graças a Deus eu nunca sofri nenhum tipo de ataque. Já marcaram de me pegar no final da aula, e falaram, mas eu sempre confiei muito em Deus e nunca aconteceu. Elas já até ficaram, fizeram bolinho assim, mas nunca chegaram a encostar a mão em mim. Elas me vinham na rua, gritavam meu nome, às vezes xingavam, falavam alguma coisa, e não foi muito fácil não. O que me ajudou muito foi a minha mãe. A minha mãe sempre foi minha melhor amiga. Então ela foi fundamental quando eu sofri esse tipo de coisa, porque ela sempre falava pra mim assim, não liga não, é um bando de invejosas, elas têm inveja e tudo, não fica chateada não e tal. Então eu sempre levei pra esse lado, sabe? Achava que elas se incomodavam comigo porque realmente alguma coisa em mim elas deviam ter era inveja. Porque na realidade a pessoa que faz isso, ela tem um tipo de inveja ou alguma coisa na outra pessoa incomoda ela tanto, ou melhor, chama tanta atenção nela que ela precisa cutucar.
Então, nada mais é do que não ter o que fazer, né? E fica focado na vida do outro. Então, fica focado no que o outro tá fazendo, o que o outro tem ou não tem, ou consegue ou não consegue. Então, as pessoas ficam ali em cima daquilo. Então, a minha mãe me ajudou muito nesse sentido. Ela sempre me apoiou, sempre esteve do meu lado. Nunca deixou eu me abater, eu me senti triste por causa disso. Mas no fundo a gente que sofre esse tipo de agressão, a gente fica triste, a gente fica chateado. Então, muitas vezes eu fiquei, inclusive eu tinha que cortar a volta às vezes, porque eu sabia que o grupinho delas estava brincando na rua, brincando, ou estavam sentadas, conversando em tal lugar, então eu tinha que dar a volta no quarteirão para ir no lugar que eu precisava ir, para evitar o ataque verbal delas. Então, assim, fácil realmente não foi, eu sofri muito, mas consegui manter sempre a cabeça de pé. Nunca me abati, abaixei a cabeça por isso, porque eu sempre fui de poucos amigos, como eu falei, mas quem me conhece, quem eram os meus amigos de verdade, sempre tiveram do meu lado e sabe a pessoa que eu sou, a pessoa que eu era, e eu não mudei nada desde aquela época pra cá, continuo com os meus pensamentos, eu não me vendo por nada. Então, se eu tenho um grupo de amigos meus que tá fazendo alguma coisa que eu não gosto, não, de amigos não, eu não vou entrar naquele grupo ali só para poder me destacar ou de qualquer forma. Então, se eu não concordo, eu tenho minha opinião própria, sempre tive desde novo, bem formada. E eu acho que isso incomodava muitas pessoas. Então, é uma questão de personalidade. Então, tem pessoas, às vezes, que são mais estudiosas, mais focadas, que incomodam os outros, porque os outros querem bagunça. Então, se sente incomodado com aquela pessoa. Você fala assim, ele é nerd, ele é bobo, só estudando, que não sei o quê. E começa ali a ter esse tipo de agressão, esse falatório que incomoda, que machuca muitas vezes. Então, uma dica que eu dou, gente, nunca se deixa bater por isso. Se as pessoas estão olhando para você para fazer esse tipo de comentário, é porque estão focados no que você está fazendo e de alguma forma aquilo ali está causando uma inveja na pessoa. É um tipo de inveja, assim. Às vezes as pessoas também. Porque eu nunca fui na escola, nunca teve esse negócio de eu ser a mais bonita, eu ser a mais. Esse tipo de inveja, não. Porque tinham outras meninas muito mais bonitas do que eu nunca fui a mais bonita, a mais. Então, assim, era a questão do meu jeito mesmo que incomodava. Então, cada pessoa sofre bullying às vezes por uma razão, ou porque é muito estudiosa, chama de nerd, ou então por causa do cabelo. Enfim, são N situações em que a pessoa pode sofrer um bullying. Mas a dica que eu dou é não deixe de falar com a sua família, com a sua mãe, com o seu pai, compartilhar isso. Eu sempre disse para minha mãe, eu nunca escondi nada, ela sempre esteve do meu lado, sempre me apoiou, sempre me pôs para cima e nunca me deixou cair, nunca. E eu nunca me senti fraca, mesmo por sofrendo isso, porque não foi fácil. Eu me senti excluída, né? Rejeitada, atacada mesmo, mas a minha postura sempre foi firme. Eu não vou fazer o quê? Vou pedir desculpa para elas me tratarem melhor por uma coisa que eu não fiz nada? Então não tem lógica, né? Infelizmente são pessoas que não têm o que nada na cabeça, que cometem isso. É isso que você que sofre algum tipo de bullying tem que ter em mente. Essas pessoas não têm nada na cabeça. Porque se elas tivessem alguma coisa aqui, elas não estariam fazendo isso, coagindo uma pessoa. Porque isso é uma agressão e às vezes das mais pesadas. Então, gente, não se deixe levar. Sempre converse com os pais, com a família, com os amigos mais próximos. Desabafe, entendeu? E deixe isso pra lá. Se não estiver te agredindo fisicamente, o que você pode fazer é ignorar. Ignore. Uma hora isso vai acabar, ok? Espero que vocês tenham gostado. É um vídeo de uma situação que eu já passei, que eu sei que muitas pessoas passam e eu acho importante compartilhar que nem todas as pessoas se deixam bater por isso, se deprimem por isso, que foi o meu caso. Muitas vezes eu fiquei triste, fiquei chateada, sim, fiquei, mas em nenhum momento eu me deixei abater. Então é isso que a gente tem que ter em mente. Eu era nova, eu tinha 10, 11 anos, ou não sei se era até menos. Foi por um período bem longo que eu sofri esse tipo de agressão e eu nunca me deixei abater. Então o segredo é esse. Sempre converse com seus pais, com a mãe, com os amigos, o que você está passando, o que você está sofrendo,
E deixe que as pessoas te ajudem também. Se você precisar de ajuda, não hesite em pedir ajuda. Dependendo do tipo de agressão que você estiver sofrendo. Porque é muito duro, né? Mas, igual eu falei, ignore. Esse é o segredo, ignorar, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o joinha e se inscreve no canal. Beijo pra todos.